E hoje, 6 de dezembro de 2023, o bate-papo com Eurípides Mendonça vai abordar o tema o Cebolinha e erros na prescrição de medicamentos. A eficácia de uma terapia medicamentosa depende de 3 fatores associados e sequenciais: a prescrição, a dispensação e a administração. A prescrição escrita, a receita, é mais segura, logo é a regra. A oral, verbal, de boca, é a exceção nas emergências. Uma pergunta: você acha que o Cebolinha, personagem dislálico do escritor Maurício de Souza, estaria apto a fazer uma prescrição oral? Você sabe a diferença entre o receituário e uma receita? Como vocês estão vendo aqui um exemplo, aqui o receituário e aqui a receita. Regra geral: o receituário é um formulário padronizado, com timbre, endereço, mas tem lacunas para preenchimento dos dados do paciente e de sua medicação. Uma vez preenchido e assinado, como vocês estão vendo aqui, passa a ser uma receita. Está pronta, viu? Chave: você não entrega receituário ao paciente, você entrega receita devidamente preenchida. E o que é então uma receita? Observe os elementos fundamentais de uma receita antes da definição. Diferença da prescrição escrita para oral, é uma delas. As orientações de uso, o destinatário e a habilitação do prescritor. Então, prescrição é escrita de medicamento, receita, contendo orientações de uso para o paciente, efetuada por um profissional legalmente habilitado. Entenderam? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, diz o ditado popular. E o que é uma notificação de receita, como esta aqui? Essa é notificação, aquelas que eu mostrei, receita e receituário. É um documento padronizado, acompanhado daquela receita, isso é importante, destinado à notificação de prescrição de medicamentos controlados, como entorpecentes, aí a cor é amarela, psicotrópico, neste caso B, cor azul, azul então, colorido, é a notificação, não é a receita. Quem prescreve esses 2 grupos? Médicos veterinários ou cirurgiões dentistas. Já o grupo de medicamentos retinoides de uso sistêmico e imunossupressores, também cor branca, só podem ser notificados por médicos. Entenderam então a diferença entre notificação e receita? Ainda não? Vocês não estão sós. Caneta azul, gravata azul e receita azul. Rimou? Certo ou errado? As 2 primeiras, sim, estão certíssimas. Aspas para não confundir com objeto, caneta e gravata. Essas 2 músicas nordestinas de estrondoso sucesso. A Gravata Azul, fontes confiáveis me disseram, está com quase 1 milhão de visualizações. Alerta! Alerta!
alerta: a receita que se fala de azul não é receita, é notificação de receita. É uma espécie de ordem que o médico dá para a farmácia fornecer o medicamento. Isso é notificação. Fica lá na farmácia. Veja, então, este exemplo pensado da internet e que uma farmacêutica explica por que as receitas médicas têm cores diferentes. Repetindo, não são as receitas que têm cores diferentes, são a notificação de receita que fica retida na farmácia, que tem cores amarelo, azul e branco. E quem mais erra? Os legisladores, ao confundir receita com notificação de receita. Os médicos, ao entregar só a notificação, sem a receita junto, para não perder tempo. Um gesto com potencial enorme de danos até irreversíveis, desconhecimento da lei. Até novelas estão entrando nessa onda de erro. Observe essa novela aqui, Amor à Vida, TV Globo, do ano de 2013. Nesta cena de cima, o personagem fazendo o papel de médico psiquiatra e o paciente entrega só a notificação que vai ser retida na farmácia. Como é que o paciente vai lembrar de como tomar o medicamento, o horário e o tempo? Aqui, então, a consolidação embaixo do erro. Aqui mostrando que só entregou o formulário azul de notificação, que não é receita e que não vai ficar com o paciente. E aí? Mais algumas dicas para nunca mais você esquecer. Eu vou então apresentar 9 dicas da diferença entre notificação e receita. Nós construímos aqui então essa tabela que vocês vão vendo aqui, que fala item 1, conteúdo destinatário. Na notificação é a farmácia, na receita é o paciente. Sigilo profissional, na notificação quebrado, na receita mantido. Retenção da receita, na notificação é retida, na receita é retida pelo paciente. Documentos casados, sim, na notificação tem que estar casada, lembra de venda casada? Inseparável, como fosse gêmeos ligados com a receita. No caso da receita, ela tem existência autônoma, sozinha. Preenchimento importante. Quando o médico vai preencher, o prescritor, cirurgião, médico veterinário, a notificação, ele só preenche a frente, só o anverso, essa aqui, só a frente. Já na receita não, é frente e verso. E o que é que escreve no verso? No verso, as orientações como dieta, não medicamentosas. Sexta diferença, notificação, talonário e receita. É um tipo, observe o formato, que é um tipo talão de cheque. Observe que até tem o canhoto. Então o formato da notificação de receita, ó, parece um talão de cheque. Ainda vão errar, como é diferente de receita. E na receita o formato, como vocês viram, é retangular. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Quanto à cor, aqui sim, ó, a notificação pode ser amarelo, azul ou branco, a depender do fármaco prescrito. Quanto à cor na receita, a lei é omissa. Por razões econômicas, a cor mais barata é a branco. Por isso que a maioria dos receituários simples é de cor branca. Mas pode ser azul, pode ser verde, clarinho. 8. Informes específicos.
Na notificação de receita, como é essa em azul que vocês estão vendo aqui, tem dois campos, como os dados do comprador e do fornecedor, que não existem numa receita que fica com o paciente. Nono e último, orientação não médicas. Então vocês estão vendo aqui o restante, orientações não médicas, não medicamentosas. Observe que essas orientações medicamentosas, na notificação de receita azul, por exemplo, não consta, mas sim no verso da receita. Então são 9 diferenças. A partir de agora vocês estão sabendo. Último tópico: a prescrição oral de medicamentos é a mais sujeita a erros, pois depende de uma clara comunicação entre os pares. Fatores como sotaque, regionalismo e distúrbio da fala interferem no processo. Por isso que os países exigem revalidação, convalidação de diplomas, e uma das exigências é o domínio, a proficiência na língua pelos estrangeiros, para não evitar problemas como nessa situação de emergência. Outros gargalos da prescrição oral: medicamentos com nomes ou pronúncia parecidos, como ampicilina e aminofilina, dopamina e dobutamina, corpropramida e clorpromazina, vinblastina e vicristina. Cessada a emergência, isso é importante, a medicação que foi feita tem que ser escrita no prontuário médico, isto no estabelecimento de saúde. Recomendação preventiva: quando a ordem for oral e 100% necessária, é uma exceção, o prescritor, para não haver problema, deve falar o nome do remédio, a dose e a via de administração, oral, intravenosa, intramuscular, do medicamento de forma clara. O executor, aquele que vai aplicar a medida, a medicação, deve repetir de volta ao que foi dito e ser novamente confirmado pelo prescritor. Só assim a administração do medicamento é feita. E por que o nosso personagem Cebolinha entrou nessa história? Para lembrar que a dislalia pode persistir até a vida adulta. Cebolinha é um dislálico, simboliza a complexidade da prescrição oral e a necessidade urgente de normatização, pois na hora H da prática há muito improviso e a consequência todos sabem. Prescrever não é apenas escrever. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não é, Cebolinha?